Boas pessoal, este é um vídeo sobre um Carpinus betulus do meu amigo Luís. Boas, ora bom, o meu amigo Luís começou este Carpinus betulus, o mais provável é 2000, talvez antes, ele não tem certeza. A marca de registro da fotografia foi alterada a partir do momento em que foi copiada, portanto acredita-se que 2000 ou antes, portanto eu vou considerar 2000. Ele foi desenvolvido em vaso, cresceu bastante e foi cortado para criar nebário. Depois de ser cortado, ele foi guiado um dos ramos para que fosse o novo topo. Foi sendo feito sempre esse processo pelo meu amigo Luís, em que ele foi ganhando alguma conicidade de tronco. Podemos verificar que em 2000 ainda era bastante jovem, estaria em treino. Depois a foto que eu tenho será em 2013. Em 2013 o Luís levou-me o bonsai, sendo uma árvore com um tamanho considerável, e ele não tinha local para o ter, então levou-me para a loja do mestre bonsai para que fosse vendido. Estava bastante desenvolvido, estava com um aspecto bastante interessante, e portanto dava para ver que tinha tido um treino de conicidade bastante bom, e os ramos começaram a ser nessa altura aramados para que ficassem com um aspecto mais antigo, mais horizontal, talvez um pouco mais para baixo, exatamente para simular o peso da idade nos ramos. Em 2013, quando ele me levou, ele tinha então este aspecto, e o que ele me disse foi: Pedro, olha, vai ficar aqui na loja, é para vender, podes ir lidando com ele como tu tratas os teus, vai-lhe dando o teu toque e assim, quando sair, saiu, portanto, estás à vontade. E assim foi, pronto, ele tem ficado lá na loja, e eu tenho vindo a treinar um pouco mais. Neste caso aqui seria como ele estaria nessa altura. Depois, um pouco mais para a frente, na primavera, a aproximar-se no verão, ele estaria já com muitas folhas, ele teria mais ou menos este aspecto. Eu estava a aprender a conhecê-lo, uma vez que ele não esteve nas minhas mãos sempre, e portanto eu prefiro geralmente não arriscar logo de início, e tentei familiarizar-me com a árvore. Portanto, perto do outono ele começa a ficar com as folhas amareladas, que depois, fins de inverno, antes do início da primavera, acabam por cair todas. Este seria o aspecto no outono. Pronto, depois ficaria completamente com as folhas amareladas quando chegasse ao inverno. No inverno de 2015, eu não tenho fotos de todos os processos, infelizmente eu perdi esse CD, mas as fotos que eu tinha colocado à parte no inverno de 2015, o bonsai já estava com este aspecto. Ele estava com as folhas bastante amarelinhas, que é uma característica normal de carpinus no frio em Portugal, e portanto estava a ficar com um aspecto bastante interessante. Eu teria já removido alguns ramos, teria estado a fazer algum treino e a puxar outros ramos, e portanto com calma eu já teria dado um aspecto mais cônico à formação de ramos, e portanto havia uma seleção que eu estava a fazer muito lentamente,
uma vez que eu até gostava do aspecto dele como estava e, portanto, eu pouco ia fazendo naquela altura. Na primavera de 2016, final de primavera, início de verão, ele estaria já com este aspecto. No topo eu teria cortado um pouco, ele estava com um topo muito comprido, mesmo que fosse para tapar a cicatriz, desequilibrava um bocado, e estando na loja ele teria um aspecto mais abandonado, e portanto acabei mesmo por cortar esse topo e comecei a dar algum treinamento, até cheguei na altura a aramar alguns ramos, a puxar outros ramos, pronto, e nessa altura o aspecto seria esse. Em 2017 eu estava-me a preparar para vir para o Brasil e, portanto, eu teria que deixar uma grande parte dos meus bonsai, dos bonsai de loja, no ponto de não ser necessário grande manutenção, principalmente os transplantes. Podem ver na imagem a minha mãe, ela foi aprendendo comigo como transplantar, como fazer algumas coisas nos bonsai para os manter na minha ausência, e portanto o que eu fiz foi exatamente um transplante com ela. Podem ver, o bonsai está mesmo ali ao fundo, e vou-vos deixar a palavra do vídeo que eu fiz na altura. Desta vez vou apenas fazer um transplante. Este transplante vai ser em time-lapse, porque ele é bastante grande, bastante complexo, de um carpinus, aquele carpinus grande que está ali, e portanto vamos trabalhar a nível de raízes, vamos ver o que é preciso fazer e assim. Sendo um vaso grande, eu já vou pegar nele para vos mostrar. O vaso é muito grande, tem quase 3 palmos de extensão. Faço o transplante 4 em 4 anos, é mais do que suficiente. Não sei desde a última vez como é que estarão as raízes, vamos ver agora. Qualquer coisa também eu interrompo o time-lapse e falo com vocês, ou deixo um comentário de baixo, como já foi no último vídeo, ok? Então vamos a essa, vou mostrar. Agora é a altura do transplante, vamos fazer o transplante, que é para ver se conseguimos deixá-lo mais saudável, deixá-lo bom e bonito para os próximos anos, ok? Então vamos nessa. Pronto, depois de uma guerra de raízes, vou-vos mostrar um pouco mais de perto. Tudo isto são raízes pequeninas. Isto é o que nos interessa ter num bonsai estabelecido. Raízes grandes são raízes de suporte, como aparece aqui, aparece ali. São raízes de suporte. Todas as outras raízes são raízes pequeninas, fininhas. São estas raízes que alimentam. Quando temos este estilo de raízes, podemos facilitar um bocadinho mais a poda das raízes. Temos que ter cuidado com a época, tem que ser numa época em que a planta esteja com um crescimento mais lento, mas que a época que vem a seguir seja uma época de crescimento. Ou seja, eu estou a fazer agora porque a próxima época que vem é já a primavera. Isto porque, se repararem, conseguem ver já os rebentos, eles já começaram a inchar. Isto quer dizer que agora no final de fevereiro, lá para entre final de fevereiro e meio de março, ele já vai ter estes rebentos bastante maiores, já vão começar a aparecer as folhas, ou seja, ele já teve tempo de recuperar do transplante e vai centrar as energias em fazer crescer folhas. A grande vantagem disto é exatamente essa, é que o bonsai continua a crescer, continua a evoluir, sem passar por um stress de ter que criar raízes e folhas ao mesmo tempo. Portanto, já está, e agora vou fazer a parte de colocar em terra, fazer o transplante, meter no vaso. Pronto, mais um time-lapse, ok? Até já!
E pronto, foi feito o transplante do carpinos. Como puderam ver, depois de colocar a terra, ela foi encostada à parte das raízes, colocou-se a terra de maneira a ficar quase na borda do vaso, mas a deixar mais ou menos 1 centímetro. A grande vantagem de não pôr mesmo até em cima é que quando eu rego, muita da água fica aqui, ela pega e entra para o meio das raízes, enquanto que se eu fizer um montinho aqui e ficar raso à superfície, a água cai, portanto não é eficiente. Depois coloquei o musgo, está bonito, está pronto para estar aqui em loja e pronto. Um abraço, vemo-nos no próximo vídeo, clique em gosto, em curtir se estiverem no Brasil, em like se estiverem num país de língua inglesa. Esta é uma foto após o transplante. Já se tinha passado cerca de 1 mês após o transplante, pelo registro de data no ficheiro, e portanto o que acontecia aqui era para mostrar exatamente o aspecto do tronco. Não se notam as cicatrizes inferiores, ou quase não se notam. Eu depois irei fazer um vídeo sobre ele muito mais detalhado, mas para já irá ficar assim. E então eu estava nesta altura a pensar em mudar-lhe um pouco o aspecto, mudar um pouco a ideia de idade dele. O que se passa então é que o bonsai estava com os ramos mais em baixo, estes ramos em baixo que vocês podem ver mais perto no nebário, perto da terra. Tem ali cerca de 3, 4 ramos, se não me engano eram 4 ramos, tem um lá na parte de trás. Eu nesta altura já tinha cortado esse ramo que estava virado para trás e eu não podei mais, exatamente por causa da falta de tempo. Era suposto eu em 2018 ter ido fazer alguma manutenção, mas não tive tempo de tratar de fazer estas podas. Portanto, não há pressa, deixem ficar como estava. Vou-vos pôr aqui um virtual de qual é a minha ideia com o bonsai, retirando estes ramos em baixo. Podem ver aqui o virtual sem os ramos em baixo, o aspecto muda um bom bocado. Ao retirar esses ramos inferiores, ele fica com um aspecto mais antigo e ao mesmo tempo rejuvenescido, menos confuso. Como ele tem bons ramos na parte superior, aquilo que eu irei fazer é realmente depois recuperar o aspecto com os ramos que estão mais acima. Esta foto aqui foi tirada agora em janeiro de 2019. Eu pedi à minha mãe para fazer uma foto do bonsai enquanto ele ainda não tinha folhas. Ele está bastante bom. Será necessário, como eu tenho estado a dizer, fazer manutenção. Os ramos inferiores vão realmente ser para retirar e os ramos superiores vão ser todos para treinar, para que ele fique com um aspecto mais interessante. Eu espero, com esta minha ida lá a Portugal, poder fazer essa filmagem, inclusive da parte da aramação, e mostrar-vos o aspecto dele, para que exista um acompanhamento, até mesmo da vossa parte, da evolução deste bonsai. Portanto, espero que tenham gostado. Comentem aqui em baixo se utilizariam a árvore para fazer outra coisa, se dariam outro aspecto ao bonsai, se o treinariam de outra forma. Pronto, eu estou a deixar o bonsai com o aspecto original que o Luís começou e, portanto, a única coisa que eu tenho feito realmente é a redução de ramos ramos primários, ramos secundários, que tiveram um crescimento mais
desorganizado nestes últimos anos, uma vez que eu não estou presente, e portanto, apesar de bastante bonito quando ele cria folhas, ele precisa de um tratamento mais refinado. Portanto, será isso que eu vou fazer e portanto espero que vocês depois me acompanhem no próximo vídeo também.